Ora viva, meus queridos amigos, estamos no dia 24 de novembro e é uma altura em que estava a preparar, já na fase final, a restauração da monarquia portuguesa em 1640. Sim, eu gostaria de vos ler um bocadinho do meu livro 1640, que trata deste tema exatamente 25 anos antes e 25 anos depois. Através do testemunho, em primeira pessoa, de 4 grandes poetas do século XVII. O Brás Garcia de Mascarenhas, que é o poeta épico que escreveu o Viriato Trágico, a grande epopeia do século XVII, a Soror Violante do Céu, a 10ª musa, como lhe chamavam, poetisa, e depois que é freira, Dom Francisco Manuel de Melo, o fidalgo guerreiro, poeta, prosador, dramaturgo, tudo o que quiserem e pensarem, ele fez na literatura portuguesa, é um gênio. E o Padre António Vieira, o grande orador, o grande pregador. Assim, este livro foi um bocado, enfim, desperdiçado, escondido, pouco mostrado pela editora Leia, Casa das Letras, e se não for eu a falar dele, ninguém fala, e para mim é o meu livro mais perfeito, digamos assim. O que mais tempo me demorou a fazer, 13 anos, ao longo desses 13 anos foram saindo outros livros mais fáceis, dos descobrimentos, mas este foi feito de modo a eu conseguir pensar e sentir à maneira desses 4 grandes vultos, e tenho muito orgulho em dizer que é difícil distinguir o que é a minha prosa das citações das obras destes indivíduos. Então vamos ao dia 24 de novembro da restauração, da preparação para o golpe da restauração. Volvendo ao assunto da conjura, quando Dom João nos deu finalmente o seu aval, agimos sem demora, porque quanto mais tardava, mais gente ficava a saber do levantamento e mais perigava a conspiração, disse Dom Álvaro de Abranches, um dos grandes heróis deste golpe. Eu estava nomeado para governador e capitão-general de Mazagão, mas não embarquei, pois nada me impediria de cumprir o meu dever na libertação de Portugal. No dia 24 de novembro de 1640, reunimos conselho em casa do Dr. João Pinto Ribeiro e escolhemos o sábado seguinte, 1 de dezembro, para a nossa empresa, decretando a morte do secretário Miguel de Vasconcelos. Jorge de Melo disse: toquemos a campainha e ponhamos as capas por cima da cabeça, como se faz na relação, quando se sentencia algum delinquente à morte. Levantou-se logo Dom António Telo e, tomando a mão a todos, protestou que ele havia de tirar a vida ao secretário e a todos os que obedecessem à voz del Rei de Castela. 40 confederados, não muitos para tão difícil empresa, mas assim o exigia o segredo, cada um de nós tinha as suas ordens, um punhado de parentes e amigos leais para levar a bom porto a tarefa que lhe fora destinada, porque se alguém falhasse poderia comprometer toda a missão. Reunimos-nos pela calada da noite e no maior segredo, nunca na mesma casa, que mantínhamos às escuras, usando apenas uma sala ou quarto interior. Na rua tomávamos as maiores precauções para não levantar suspeitas, indo cada um por sua vez e embuçados para não sermos reconhecidos. E sempre em pequeno número, para minorar o desastre se formos descobertos, transmitindo em seguida as informações ou ordens aos nossos aliados e restantes conjurados. O ponto de encontro para o derradeiro lance foi o Terreiro do Paço, e a hora aprazada às 9 da manhã de sábado, dia 1º de dezembro. O palácio onde se alojava a vice-rainha e Vasconcelos tinha o seu ofício, estava protegido por uma força de alabardeiros alemães e pela guarnição castelhana do forte. Era a cabeça da hidra e precisava de ser decepada logo de início, conquanto a surpresa julgasse a nosso favor. Esperava-nos a morte, se fôssemos mal-sucedidos, e para ela nos preparámos na véspera, uns fazendo o seu testamento,
todos confessando-se e comungando com os padres, nossos companheiros. Houve momentos de grande emoção, como aquele que presenciei na casa do falecido Luís da Silva, o comendador e alcaide-mor de Ceia, quando às 7 horas da manhã fui buscar os seus filhos, António e Fernão, porque sendo assaz moços iriam comigo para o terreiro do Paço, para os proteger. Fizeram-me entrar para a capela onde Dona Mariana de Lencastre, uma fervorosa crente na vinda do encoberto, com varonil inteireza e procurando manter firmes as mãos que seguravam a espada, armava os 2 filhos para a luta que se avizinhava, exortando-os a cumprirem o seu dever para maior honra dos seus antepassados. Anunciou-me com muito orgulho que também havia mulheres patriotas que queriam participar na restauração da pátria, mesmo as viúvas como ela e Dona Filipa de Vilhena, a condessa da Touguia, que na falta do marido armara igualmente os filhos, Dom Jerónimo e Dom Francisco. Devemos muito a inúmeras mulheres cujos nomes injustamente esquecemos. Injustiça maior não terem sido cantadas como mereciam, nem terem os seus nomes registados para futura memória, por mais cronistas e poetas da fibra de Brás Garcia de Mascarenhas. E o poeta interrompe e diz que ainda em Portugal tão generosas matronas que não somente guardaram segredo varonil, mas animosas que seus próprios filhos com suas mãos armaram, imitando as antigas valorosas que aos maridos nas guerras ajudaram, que brotou sempre a planta portuguesa a sombros de valor e de beleza. Assim mesmo, Brás, sem tirar nem pôr, fomos chegando ao terreiro do Paço, sós ou em pequenos grupos, a pé, a cavalo ou em coche, dispondo-nos em bandos pela praça, em lugares estratégicos, desde o Arco dos Pregos ou do Ouro, de modo a correr prestes ao chamado. Decididos a arriscar a vida pelas mais nobres empresas, sabíamos o que estava em jogo e como a responsabilidade de muitas vidas pesava nos nossos ombros. Por isso, o sentimento era de apreensão e temor, o que também deu aso a algumas anedotas de que não posso deixar de vos contar um exemplo protagonizado por alguém que todos conhecemos. Quando cruzávamos com algum conhecido para sabermos se era do nosso partido, perguntávamos o santo e senha. Ora, aconteceu que passou por nós Dom Manuel Pereira da Cunha e parou para nos falar. Porém, ao ouvir a pergunta quem vive, em vez de dar a contrasenha El Rei Dom João IV, respondeu num tom agastado: quem vive? Vive a minha sogra! Por meus pecados ninguém vive mais que ela. O infeliz era mal casado e vivia infernizado pela sogra, embora esperasse dela uma boníssima herança. Ainda nos ríamos quando o relógio deu a primeira badalada das 9 e João Pinto Ribeiro bradou: ide então ali à sala dos tudescos atirar um rei e por outro para logo nos tornarmos para casa. E fico por aqui. Depois continuarei no dia 1 de dezembro. Muito obrigada a quem me ouvir.